O Botafogo já sabe o que vem pela frente no Mundial de Clubes pelo menos até as quartas de final. O adversário da vez é o Palmeiras, um confronto pesado e cheio de história recente entre os dois times. O jogo acontece neste sábado e se o Glorioso avançar, os próximos passos já estão desenhados. Pode pintar pela frente o Benfica, comandado por Bruno Lage, ou o Chelsea, que ficou com a segunda colocação no grupo do Flamengo. Não é um caminho simples, mas também está longe de ser o mais indigesto possível se compararmos com o outro lado da chave, que tem PSG, Bayern e Lionel Messi no meio do caminho. O grupo do Botafogo já está nos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, e nesta manhã o elenco faz seu primeiro treino focado 100% nesse duelo de oitavas. A missão do técnico Renato Paiva agora é escolher quem vai substituir o Gregore, que está fora por suspensão. Foi um cartão amarelo completamente evitável num lance já nos acréscimos contra o Atlético de Madrid, com o time já classificado. Isso obriga o comandante a decidir se vai manter o esquema com 3 meias priorizando o controle de jogo ou se vai optar por um time mais agressivo, aproveitando as fragilidades que o Palmeiras mostrou na marcação no jogo contra o Inter Miami. Inclusive, esse jogo foi um festival de espaços para o time do Messi jogar. Os norte-americanos passearam no meio-campo do Palmeiras, que atuou com uma formação leve, mas sem intensidade defensiva. Se o Botafogo tiver o mesmo tipo de liberdade, a chance de passar é muito real. Só que é difícil imaginar que o Palmeiras entre em campo do mesmo jeito. O técnico Abel Ferreira deve mexer no time e colocar jogadores com mais força física e presença no meio, justamente para fechar os espaços que o time deixou contra os norte-americanos. E mesmo assim o Botafogo pode explorar a transição. Quando o Palmeiras é pressionado por times que conseguem sair rápido, sofre bastante. Foi assim nas derrotas que teve no Campeonato Brasileiro e foi assim de novo contra o Inter Miami. Se Renato Paiva quiser ousar, pode até mudar o desenho tático e empurrar o time para um 4-2-4, colocando mais um atacante ao lado de Igor Jesus. Só que isso também abre o risco de dar mais campo para o Palmeiras jogar. É o tipo de escolha que exige equilíbrio, leitura de jogo e, claro, preparo físico. Seja com São Montoro, Hakim Correia ou até Arthur Cabral, o time precisa pressionar, roubar bola e atacar com objetividade. O ponto é que o Palmeiras vem mordido. O histórico recente entre os dois é carregado de tensão. Do mesmo jeito que o Botafogo entrou engasgado nos últimos confrontos, agora é o time verde que chega com algo entalado na garganta. Dá para dizer que talvez esse seja o maior Botafogo e Palmeiras da história, pelo peso do torneio, pela fase em que ambos estão e pelo contexto todo que envolve esse duelo. Enquanto isso, no lado oposto do chaveamento, o Flamengo acabou vendo o Bayern de Munique como seu adversário no domingo, depois que os alemães perderam para o Benfica. Ou seja, teremos um choque gigante logo de cara e o vencedor encara PSG ou Inter Miami. Um lado muito mais pesado em termos de nomes e orçamentos. Por isso, do nosso lado, o que vier depois do Palmeiras ainda é complicado, mas dá para encarar. Passando por esse duelo nacional, o Glorioso pode sim sonhar com uma semifinal. Mas voltando para a realidade imediata, o jogo contra o Palmeiras vai exigir um Botafogo concentrado, que saiba o que quer em campo e principalmente que saiba reagir às dificuldades do jogo. Renato Paiva tem um elenco mais encorpado do que na estreia do Brasileirão, com mais opções, mais maturidade coletiva e uma ideia de jogo mais sólida. Agora é saber usar isso com inteligência. Não dá para ir na loucura. Não é hora de testar coisa nova sem critério. É jogo grande e jogo grande exige decisões certeiras. A preparação começa para valer agora. Treino hoje, mais trabalho amanhã e sexta-feira, tudo voltado para esse confronto decisivo. O jogo é no sábado, 13h. E o clima vai esquentar até lá. A expectativa está nas alturas, a torcida está conectada e o elenco sabe do que está em jogo. Botafogo entra como o time mais organizado desse lado da chave, mas precisa confirmar isso dentro de campo. Porque o Palmeiras, mesmo com suas falhas recentes, continua sendo um adversário com jogadores de altíssimo nível e um técnico que conhece como poucos o cenário do futebol sul-americano. E aí, será que Renato Paiva vai escolher manter a estrutura com 3 volantes ou vai partir para cima e buscar o jogo desde o início? Vai confiar na transição rápida ou tentar dominar o meio-campo e esfriar o ímpeto adversário? O fato é que as peças estão à disposição. Agora é usar bem cada uma delas. A grande questão agora é como Renato Paiva vai armar esse time emocionalmente. Porque além da estratégia e da tática, esse jogo tem um componente mental muito forte.
É praticamente impossível encarar esse duelo como se fosse apenas mais uma partida. Existe história recente, existe cicatriz aberta, existe uma rivalidade moderna que vem crescendo jogo após jogo. E o que se viu nas últimas declarações vindas de São Paulo é que o elenco palmeirense ainda sente o que aconteceu na temporada passada. Eles estão mordidos. Sentem que deixaram escapar algo grande e querem revanche. E é aí que entra o fator emocional. O Botafogo precisa entender que não pode entrar no embalo, não pode cair em provocação, em pressão, em erro de leitura. Porque o Palmeiras é um time que joga muito bem quando o adversário sai do controle. Só que se a gente parar para analisar friamente, o momento é mais favorável ao Botafogo. O time carioca chega com mais estabilidade, menos ruído nos bastidores, um ambiente mais positivo e uma ideia de jogo mais bem definida. A evolução coletiva é visível principalmente na forma como o time se defende e transita. Renato Paiva conseguiu dar ao elenco uma cara competitiva com uma linha de marcação consistente, um meio-campo que consegue trabalhar com inteligência e um ataque que, apesar de ainda oscilar, mostra a capacidade de decidir. E isso num torneio de tiro curto como o Mundial faz toda a diferença. O desafio agora é manter essa consistência diante de um adversário que vai pressionar desde o primeiro minuto, que vai tentar explorar qualquer brecha emocional ou tática para dominar a partida. O Palmeiras, por sua vez, vive um momento mais instável. A derrota para o Inter Miami expôs uma fragilidade que já vinha aparecendo em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. A dupla de volantes não conseguiu proteger a zaga, o time ficou exposto em transição e mostrou uma lentidão preocupante para reagir quando perdia a bola. A tendência é que o Abel Ferreira promova mudanças. Pode pintar um meio-campo mais encorpado com jogadores que tenham mais pegada, mais presença física. Mas também há a dúvida se ele vai mexer tanto assim em uma estrutura que, mesmo com falhas, ainda é a base do sucesso recente do clube. São decisões delicadas. Um ajuste mal feito pode abrir espaço demais para um adversário que gosta de jogar no erro do outro, e é exatamente isso que o Botafogo quer explorar. No treino de hoje as primeiras pistas vão surgir. O substituto do Gregory ainda é um mistério. E essa escolha diz muito sobre a postura que o Botafogo vai adotar. Se Renato optar por manter a estrutura com 3 meio-campistas, é provável que entre com alguém mais marcador, alguém que mantenha um encaixe defensivo que tem funcionado bem até agora. Mas se a ideia for agredir mais, empurrar o Palmeiras para trás e tentar decidir o jogo no ataque, aí abreze a possibilidade de um jogador mais ofensivo, talvez alguém com mais mobilidade e chegada à frente, alguém que possa surpreender na recomposição e também flutuar no ataque. Tudo depende de como o técnico enxerga os pontos fracos do adversário e como pretende explorá-los. O jogo vai acontecer em um ambiente neutro nos Estados Unidos, o que ajuda a equilibrar a pressão. Nenhum dos dois terá torcida em massa, o que deixa o fator psicológico ainda mais relevante. Quem conseguir se adaptar melhor à ausência daquele calor da arquibancada pode tirar proveito. Além disso, o gramado, o clima e até o fuso horário acabam nivelando o confronto em outras esferas. E são nesses detalhes que a preparação conta. Saber lidar com a rotina, com os treinos, com a alimentação, com o descanso. Tudo isso faz parte de uma engrenagem que pode fazer a diferença quando a bola rolar. E tem também o fator arbitragem. Jogos desse porte são apitados com muito mais critério, mas também com um olhar diferente em relação ao que os jogadores brasileiros estão acostumados. Aquela falta que o árbitro sul-americano apita com facilidade, o juiz europeu pode deixar seguir. Um contato físico que aqui seria advertência, lá passa batido. O Botafogo precisa estar preparado para isso, precisa entender que nem sempre o apito vai proteger. É necessário competir sem depender de reclamação, sem esperar que o juiz vá resolver as coisas no apito. Quem joga em Mundial tem que se adaptar rápido. E esse tipo de maturidade é o que separa quem sonha com a taça de quem apenas participa. Agora, falando de nomes, o Botafogo tem algumas cartas interessantes na manga. Igor Jesus tem sido peça-chave na movimentação ofensiva. Sua capacidade de reter a bola, de flutuar nas costas dos volantes adversários e de abrir espaço para os pontas tem sido valiosa. Marlon Freitas, por outro lado, está num momento especial, comandando o setor com visão de jogo e bom passe. Se tiver liberdade para articular, pode desmontar a primeira linha do Palmeiras. E aí, com beiradas bem exploradas, pode entrar o fator diferencial que decide jogo grande, a eficiência.
E isso inclui finalização claro, mas também passe certo, decisão rápida e leitura de espaços. No setor defensivo, a zaga precisa estar atento o tempo todo. O Palmeiras é traiçoeiro quando tem espaço para lançar. Mesmo com um ataque menos criativo do que em temporadas anteriores, ainda é um time que tem jogadores com faro de gol e inteligência para se movimentar entre as linhas. A transição ofensiva do Botafogo tem que ser feita com responsabilidade, sempre com cobertura e proteção. Um erro de posicionamento pode ser fatal em jogo assim. A bola parada também vai pesar, tanto defensiva quanto ofensivamente. Cada escanteio, cada falta lateral vai ser jogada como se fosse a última chance. O nível de concentração precisa estar lá no alto. E nisso o elenco do Botafogo tem mostrado evolução, com um sistema mais sincronizado e uma leitura melhor de bola aérea, algo que era um problema sério em outras temporadas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Um burburinho que vem ganhando força nos bastidores do futebol europeu promete movimentar o mercado e deixar torcedores e especialistas em alerta. O nome da vez é Ousmane Dembélé, o talentoso atacante francês que, segundo fontes não oficiais, teria feito comentários nada amistosos sobre o Botafogo, clube brasileiro tradicional que desperta atenção internacional. A repercussão desses supostos comentários ultrapassou as fronteiras do Brasil e já ecoa em várias ligas europeias, causando desconforto entre dirigentes e até provocando uma certa curiosidade sobre os rumos que o jogador pode tomar. Embora não haja confirmação oficial, a polêmica teria começado em conversas informais, em momentos de descontração entre atletas e agentes, mas as palavras de Dembélé foram rapidamente vazadas e viralizaram nas redes sociais, gerando debates acalorados. A insatisfação apontada pelo francês, que teria minimizado a estrutura do clube carioca, reacende discussões antigas sobre o reconhecimento do futebol sul-americano no cenário global. Para muitos, esse tipo de comentário pode influenciar negociações e até o interesse de times europeus que, mesmo diante de seu potencial técnico, avaliam o comportamento e a postura do jogador fora dos gramados. Especialistas apontam que Dembélé, que já teve passagens por clubes de ponta da Europa, como Barcelona e Borussia Dortmund, pode estar em um momento delicado da carreira, no qual o estilo de vida e o ambiente ao redor pesam tanto quanto o desempenho dentro de campo. O fato de ele estar no centro de uma controvérsia envolvendo um clube brasileiro, ainda que de maneira indireta, acende um alerta para as equipes interessadas em contratá-lo. Além disso, reforça um debate que vai além do futebol, a importância da imagem pública dos atletas e o impacto que suas declarações podem ter em mercados cada vez mais globais e conectados. Do lado dos clubes brasileiros, a repercussão também não passou despercebida. Internamente, dirigentes e jogadores do Botafogo monitoram a situação, ainda que mantenham uma postura oficial de neutralidade. Nos bastidores, porém, há quem veja a situação como uma oportunidade para reforçar a valorização do futebol nacional, destacando as conquistas e a paixão que envolvem os clubes daqui. Ao mesmo tempo, cresce o receio de que esse tipo de episódio possa afastar talentos estrangeiros ou criar uma barreira na aproximação entre jogadores europeus e o futebol sul-americano. O futuro desse rumor permanece incerto, mas o impacto já é palpável. Ousmane Dembélé se vê envolto em um turbilhão de opiniões e especulações, com fãs, comentaristas e dirigentes atentos a cada nova informação. Resta saber se a situação ganhará contornos mais sérios, influenciando negociações futuras, ou se será apenas mais uma daquelas histórias que agitam o mercado por um breve período e logo se dissipam. Enquanto isso, a torcida e o mercado seguem atentos, acompanhando cada movimento e buscando respostas para essa intrigante situação que promete gerar ainda muitos capítulos nos próximos dias. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.